Boa tarde, pessoal. Aqui quem está falando com vocês é o Domingos, eu sou gerente da área de Ops aqui na Tivit. Então, respeitando aí o horário e as pessoas que já entraram, vamos começar aqui esse bate-papo sobre a inteligência artificial aplicada a operações de TI. A nossa agenda, ela passa um pouquinho pelas questões de introdução, então nós vamos falar um pouquinho em relação ao que é o AIOps, né? Tem muita gente falando, hoje é um tema da moda, né? Vamos falar um pouquinho, e aí de maneira um pouco, já um pouco mais superficial sobre Machine Learning. Vamos sugerir um plano de transformação também, ou como é que o AIOps funciona, então desde da recepção dos eventos e por aí vai. E um pouco da cultura do AIOps. Falar de AIOps não é só falar sobre tecnologia, né? Bom, a primeira coisa que a gente precisa colocar aqui é que se as recentes pesquisas que cada um de nós aqui fez sobre AIOps na web só deixou a gente com mais dúvida, é extremamente normal. Esse termo é um termo muito novo que foi inventado, foi criado pelo Gartner, né? É, tem mais ou menos uns 2 anos, e a primeira tradução, o primeiro significado dele era Algorithmic Intelligent for IT Operations, né? E posteriormente o nome mudou para Artificial Intelligence. É, mas a ideia aqui é que a gente explore bastante o tema e que a gente tire dúvidas um pouquinho mais para o final. A gente separou uma sessão de perguntas e respostas aí, vocês fiquem à vontade para tirar dúvidas, fazer as questões que vocês entenderem que são pertinentes ao tema. Bom, para que o AIOps foi criado, né? Basicamente, hoje ele foi criado para que as operações de TI elas trabalhem com mais eficiência, né? De que maneira? Aumentando a visibilidade do serviço, acelerando o time to resolve, o time to detect, né? Automatizando os processos e adotando novas tecnologias. E por que a gente está falando de TI moderna, né? Porque, na verdade, quando a gente fala sobre AIOps, a gente não está falando sobre tecnologia apenas. Nós estamos falando de mudança de cultura, nós estamos falando de processos, né, processos mais ágeis, nós estamos falando de mindset, né, que é muito importante. Enfim, tem uma série de coisas que envolvem o tema AIOps, que não necessariamente só a tecnologia. A gente pretende passar um pouquinho por todos esses temas aqui. Falando um pouquinho sobre as questões de uma operação, né, de uma operação de TI hoje, existem algumas atividades que são inerentes, né, ou seja, hoje o que os nossos analistas executam, né, eles fazem novas configurações, gerenciam eventos, eles correlacionam eventos, remediam, fazem análise de causa raiz, automatizam processos básicos e por aí vai, né? Mas o ponto principal disso tudo é que, dependendo como essas atividades são executadas, o nosso analista ele tende a ficar meio maluco, né? Ou seja, se os processos são complicados, são complexos, se os eventos que estão passando eles estão descontextualizados, eventualmente o que está acontecendo, quais são os impactos de negócio, quais são os serviços que estão sendo impactados por aí afora. Então, isso tudo pode atrapalhar muito os nossos analistas no momento de uma crise ou de um eventual problema. E o AIOps ele vem exatamente para quê? Ele vem para inserir algumas tecnologias em cima desses processos que hoje a gente trabalha. Então, a gente insere modelos de machine learning, a gente coloca processos colaborativos, realiza notificações de maneira inteligente e, é claro, trabalha com uma cultura de DevOps para que se suporte todo um modelo, né? O modelo AIOps, ele é um modelo que ele precisa quebrar silos, né? Ele precisa trabalhar de maneira multitasking, né?
E o principal é por que que ele foi inventado, por que que ele apareceu? Porque hoje existem tantas tecnologias aparecendo, novas tecnologias, e mesmo tecnologias que já existem, elas mudam com tanta frequência que é praticamente impossível que a gente mantenha o conhecimento sobre tudo o que está acontecendo, sobre todas essas novas tecnologias. Então, a inteligência artificial ela vem exatamente para que a gente consiga deixar o ambiente mais simples, que a gente consiga capturar insights de todas essas tecnologias sem a necessidade de ter aquele superhero, né? Sem a necessidade de ter aquele especialista nas tecnologias ou aquele cara que domine tudo, porque hoje esse perfil está ficando cada vez mais difícil por conta de tanta coisa que tem aparecido, de tantas tecnologias que estão acontecendo e a transformação na velocidade que está acontecendo. Ou seja, nós acabamos ficando refém das tecnologias que os próprios humanos criaram, né? Então, a ideia do AIOps é tornar esse mundo mais fácil. Falando um pouquinho sobre o Machine Learning, que é um dos conceitos mais fundamentais dentro do AIOps, a gente pode falar que hoje, certamente, as operações de TI elas sofrem muito com a geração de ruído. E o que que a gente quer dizer com isso? É a quantidade de eventos que são geradas numa operação, e aí a gente pode estar falando de todos eles, né, de uma série de eventos que venham de todas as camadas de sistemas operacionais, de middleware, de banco de dados, redes, seguranças e por aí vai, né, aí coloca aí processos de governança com ITIL, injetando mudanças, tudo isso acaba gerando um ruído muito grande, né, por quê? Porque a falta de contexto, ela resulta em poucos insights, né? O que significa isso? Que hoje, basicamente, você tratar chamados específicos, sem saber qual é o contexto, sem saber para onde nós estamos abrindo os chamados, ou quais são os impactos que nós estamos tendo, ou principalmente, qual é o agrupamento disso, né? Ou seja, um chamado de CPU, um evento de utilização de processamento, ele impacta um determinado servidor, fato, mas quais outros ambientes ao redor dele são impactados? Né? Quais outros eventos estão sendo gerados que fazem parte do mesmo problema? Né? E isso tudo faz com que a gente perca muito o contexto. Ou seja, quando o analista passa a trabalhar especificamente um único chamado, a gente perde o contexto do todo. A gente acaba olhando especificamente para uma aplicação, quando eventualmente nós temos que olhar para um serviço muito maior que está sendo impactado por conta daquele determinado evento. Então, e isso faz com que a operação ela fique descontextualizada, ela não tem insight de como resolver o problema. Tem muito ruído, às vezes o evento, o problema, ele existe, ele está na cara do nosso analista, mas ele não consegue enxergar o problema porque nós temos poucos insights, porque tem tanta informação dentro da tela do analista que ele não consegue saber o que está acontecendo. E aqui uma informação muito importante do Gartner é que em 79% do tempo de um analista, de um cientista de dados, ele gasta esse tempo coletando, limpando e organizando os dados. Ou seja, isso é totalmente relevante porque nos faz concluir o seguinte, que o contexto ele é o nosso novo herói. Ou seja, hoje não basta simplesmente que a gente execute determinados procedimentos ou que a gente receba determinados eventos sem saber definitivamente quais são os impactos ou quais outros eventos estão acontecendo que possuem relação com o problema atual, ou com um incidente, ou com um ticket em andamento. Né? É muito importante que o contexto seja criado, que seja repassado esse contexto para os nossos analistas, para o analista de uma operação de TI. Né? E com isso, o machine learning ele só vem a acrescentar. Por quê? Porque é muito importante que hoje, por conta da tecnologia e do dinamismo dos ambientes, a gente fique. A característica
dos serviços muda muito rápido. Então, com o advento da nuvem, serviços sobem, descem, servidores e instâncias sobem e descem com uma agilidade muito grande, e o contexto muda também o tempo inteiro. Então, é importante, sim, que a gente fale de contexto exatamente para que a gente estabeleça um relacionamento entre os componentes, né? Hoje, com esse dinamismo, qual eu me referia, o contexto e os padrões de ambientes, eles mudam muito rápido, né? Ou seja, a gente pode ter uma característica hoje que amanhã ela mudou e o contexto está diferente e a gente precisa manter esse contexto funcionando. Ou seja, e o que garante isso? É o machine learning, né? Ou seja, olha, eu tinha uma característica aqui que toda vez que um processamento passava de 95% de utilização, a minha quantidade de IOPS subia e o meu swap consumia tanto, eu tinha um problema. Mas o que acontece é que hoje, como eu subi mais ambientes, eu coloquei mais servidores no meu front-end, essa característica mudou. E quem faz isso? Nós ensinamos as máquinas a trabalharem dessa forma. Fala, olha, esse comportamento aqui não é mais dessa forma, agora o contexto é outro. O nosso padrão mudou. Então, o AIOps ele vem exatamente para isso. O AIOps ele vem exatamente para isso, para que a gente consiga entender os ambientes e deixar com que as máquinas entendam, na verdade, deixar com que as máquinas entendam os ambientes e nós realizemos ali a maior quantidade possível de interações com os robôs, ou seja, passar para os algoritmos as melhores condições de entendimento dos ambientes, né? Deixar que eles saibam o que é um desvio, o que não é, que eles determinem quais são os contextos dos nossos ambientes. Contexto dentro de uma cultura AIOps é fundamental. Falando de uma maneira mais prática em relação ao machine learning, o que acontece? Tudo vai a partir do cliente. E quando eu me refiro ao cliente aqui, eu estou falando do nosso end user, do nosso usuário lá da ponta. Esse usuário, ele interage com os ambientes de TI, ou seja, com os serviços e tudo mais. E é ele quem dá a característica, né? É o workload que ele dá nos ambientes que determinam os padrões. E o que o AIOps tem com isso? O AIOps, ele identifica quais são esses padrões. E com base nessa identificação, ele, utilizando um determinado nível de confiança, que muitos dentro do conceito de machine learning chamam de score, ele repassa os desvios para analistas ou automações. Automações essas que podem interagir com o data center sem a necessidade de intervenção humana. Ou seja, o AIOps sendo trigger de uma automação, né? Coisa que antigamente a gente dependia muito de um analista. E uma figura-chave nesse processo todo, e nesse processo de aprendizado do AIOps, do Machine Learning, é sem dúvida o curador. O curador, ele é responsável por avaliar a qualidade do tratamento que os analistas dão para esses desvios encontrados e liberar o aprendizado supervisionado, né? Ou seja, a curadoria, ela é responsável por dizer o que o robô deve aprender ou não. E os analistas, também de forma colaborativa, precisam tratar esses chamados da melhor forma possível. Lógico, visando sempre as questões de melhoria contínua, de olhar sempre a questão também do downtime, maximizar SLAs, disponibilidade de negócio e por aí vai, né? Mas a curadoria para esse processo de machine learning é fundamental. Uma vez que o AIOps identifica um padrão, ele repassa os desvios, ou seja, quando algo está fora de um padrão normal, ele
repassa isso para um analista, ou, se dependendo da confiança dele, ele souber o que tem que fazer, ele manda uma automação executar. É possível fazer, mas a curadoria é fundamental para que o feedback seja realizado para dentro do AIOps. Tá? E aí esse processo continua e fica contínuo, de maneira que o aprendizado desse robô fique cada vez maior. Bom, falando um pouquinho do plano de transformação do AIOps, como é que ele funciona? Tudo começa lá nos nossos itens de configuração, né? Ou seja, servidores, bancos, instâncias de banco de dados, instâncias de middleware, elementos de rede, elementos de segurança, tudo, todo o nosso componente computacional. Esses componentes, eles enviam normalmente milhões de eventos através de ferramentas de monitoração e por aí vai, né? Mas o que acontece? Principalmente as questões de deduplicação e de redução de ruído, elas são fundamentais. Por quê? Porque é necessário que se passe para o robô o que ele precisa necessariamente contextualizar. Daí a importância de se ter 79% do tempo gasto com a questão do tratamento do dado. Né? Isso que é muito importante, ou seja, é necessário que se passe dados cada vez mais íntegros, dados cada vez mais úteis para que o processamento seja realizado de maneira eficiente. Num segundo passo, que é o passo da contextualização, ou seja, eu recebi milhões de eventos do data center, realizei toda essa limpeza, né, ou seja, utilizando algoritmos, né, obviamente, de redução, de deduplicação e de eventos de interesse, né, eu passo para uma camada de contextualização que ela faz nada mais do que a contextualização, ou seja, ela identifica os problemas e clusteriza os eventos. Né? E esse clusterizar os eventos é a questão de utilizar similaridade para poder passar para a operação exatamente o que é importante e o que efetivamente faz sentido. A vantagem de se trabalhar dessa forma é que, a partir do momento que você, de milhões de eventos, você transforma ele em algumas dezenas de eventos na camada de colaboração, você consegue até fazer um acionamento de forma adequada. Quando nós falamos lá no começo em relação à notificação inteligente, é essa questão de fazer o acionamento dos stakeholders adequados. Um dos problemas que hoje as operações de TI elas enfrentam é exatamente quem tem que tratar os chamados, né? Existem algumas informações que dão conta de que às vezes se gasta dentro de um determinado problema até 80% do tempo de resolução para identificar quais são as áreas ou a área que pode resolver o determinado problema. E é exatamente aqui que a gente trabalha, ou seja, você transformou milhões de eventos, limpou, transformou em centenas, contextualizou, agrupou e jogou para frente algumas dezenas de eventos que fazem sentido com base num determinado agrupamento, com base numa similaridade, e acionou as equipes mais adequadas, as equipes corretas para fazer o tratamento disso. Essa é a principal função do AIOps. Fazendo um drill down em cima daquele chart, nós trabalhamos exatamente dessa forma, ou seja, nós captamos uma série de eventos de uma série de ferramentas de logs, eventos de serviço, de status, de APMs, de mudanças, e aí é aquilo que nós falamos, né? O white ou qualquer que seja o processo que consiga ou que seja relevante, que se coloque dentro de um processamento de machine learning, ele é bem-vindo, mas tem que fazer sentido para que a gente não perca tempo de processamento e que também a gente não perca em relação à inteligência do robô. Isso é um problema, né? Uma vez capturados esses eventos, a gente faz a ingestão desses eventos dentro de um barramento, né? Ou seja, esse barramento já é um AIOps funcionando. A gente
coloca esses eventos dentro do barramento, faz o processamento do alerta, ou seja, faz toda a parte de deduplicação, deduplicou, parte para contextualização, ou seja, agrupa, faz a questão da similaridade, a questão da importância e do impacto e coloca todos eles dentro de um mesmo problema. Feito isso, uma camada muito importante é essa questão do enriquecimento dos problemas. Quaisquer outras ferramentas que nós julguemos interessante, é possível colocar dentro das origens dos dados. Para quê? Para que a gente enriqueça. Um CMDB, de repente, que traz as questões de relacionamento, né? Ou seja, é importante que a gente enriqueça tudo que é informação que seja relevante para o problema, a gente pode colocar aqui, ou seja, CMDB, matriz de relacionamentos e por aí vai. Tudo isso é colocado dentro de um mesmo contexto e o problema aí sim é aberto. Ou seja, basicamente é capturo o evento, faço a ingestão, realizo a deduplicação, faço a contextualização, agrupo, enriqueço com outras fontes de dados que são relevantes para o tratamento do problema e abro o problema, né? Esse problema ele é aberto já para um correto stakeholder, para uma área de atuação, para melhor área de atuação, e a partir daí notificações inteligentes podem ser disparadas, as questões de colaboração são fundamentais aqui. Falar de colaboração é muito importante, né? E é algo que nós vamos citar um pouquinho mais para frente. Em relação às integrações, é isso que nós temos, ou seja, nós temos integrações de inbound, né, de entrada e de outbound do AIOps, ou seja, ele realmente fica no centro de tudo. Ele pode receber os eventos de toda camada de monitoração. A partir daqui, ele utiliza modelos de machine learning para que sejam disparados incidentes, e aí é toda a integração com a governança, ou podem ser disparadas automações, e daí toda a integração com quaisquer que sejam os frameworks de automação. E a parte de notificação inteligente, né? Uma vez que você já contextualizou, uma vez que a gente já tem certeza do problema, do que é e o que fazer, por que não já não avisar de forma inteligente também, de forma automática, eventualmente até do que está sendo feito, né? Tratar de maneira mais rápida. Ou seja, e também é importante o seguinte, a governança, ou todas as outras fontes aqui, elas também podem enviar informações ao AIOps, de maneira que os algoritmos de machine learning também aprendam com isso. Bom, e quais são os benefícios em relação ao AIOps? Primeiro de tudo, a redução de ruído. A redução de ruído que nos fornece o contexto adequado. O time to detect, que revela, que agiliza a detecção de um determinado problema. O time to resolve, que acelera a resolução de um problema, né? Ou seja, eu detecto mais rápido e consigo resolver mais rápido. A melhor causalidade, ou seja, uma vez que eu tenho quais são os eventos que me geraram um problema e tenho eles todos muito bem contextualizados, eu consigo, por exemplo, acelerar o meu processo de problemas. Eu consigo informar o que é chamado de provável causa raiz e consigo fornecer informações muito mais rápido do que aconteceu, do porquê aconteceu e como tratar esse problema de uma forma mais rápida, eventualmente. A captura de anomalias que vão além de thresholds, isso é muito importante, porque uma vez que você tem contextos e você não abre problemas com base num único evento, você consegue ir além de thresholds estáticos, ou seja, porque bateu 85% de utilização,
você não pode, você vai abrir um ticket. Não, você pode abrir esse ticket. A questão toda é que ele está contextualizado, ele tem que estar contextualizado. E qual que é o ponto principal nisso tudo? É que vários eventos, eles formam um problema e aí sim fornecem melhores condições de trabalho. É possível, sim, que a gente extrapole eventos futuros, né? Ou seja, a gente consegue ser preditivo, e aqui nós estamos falando puramente de predição, ou seja, uma vez que a gente sabe quais são os padrões, a gente consegue também dizer quais são as condições e, eventualmente, quando aquilo pode vir a acontecer novamente. Né? Com base numa determinada situação, é possível que a gente identifique o seguinte: olha, quando determinado contexto aconteceu, em 10 horas um determinado ambiente caiu. É possível sim que a gente identifique coisas dessa forma. Então é possível ser, além de tudo, preditivo. A gente consegue iniciar a ação para resolver um problema, ou seja, é possível sim que o AIOps dê a trigger para que as automações sejam executadas. E, por fim, it works like magic, né? Porque é assim que tem que ser, e é assim que nós aqui enxergamos o AIOps, ou seja, as operações acontecendo, os ambientes com um tempo de resposta ótimo, a disponibilidade dos ambientes maximizadas, ou seja, e tudo acontecendo, fazendo com que os robôs nos auxiliem nas administrações. Entrando no aspecto de cultura, o que é importante para a gente? Imaginem o seguinte: a quantidade de informações e de eventos que o NOC e os centros de comando, a quantidade de informações que não está passando na frente deles nesse exato momento, e que eventualmente eles estão perdendo, exatamente por quê? Porque às vezes está fora de contexto, às vezes está muito simplificado, ou seja, um evento que sim pode ser um problema, mas que ele está fora de um contexto, né? Ou seja, quais são os impactos, quais são os ambientes envolvidos, o todo, né? A parte muito maior disso, né? As relações dos ambientes, isso é muito importante. O que significa que AIOps não é NoOps. Nós não temos que repelir as automações, nós não temos que repelir os robôs, não temos que repelir a inteligência artificial. É muito pelo contrário. O AIOps, na verdade, ele é uma operação de colaboração. São humanos e robôs trabalhando para que a disponibilidade dos ambientes seja maximizada. Ou seja, são pessoas que interagem com robôs que interagem com elementos de TI, com servidores, com sistemas operacionais, com nuvens, com elementos de rede, com elementos de segurança e por aí vai. Então, esse é o grande segredo do AIOps. Ele não é um no-ops, ele é um co-ops. O que também nos obriga a dizer que, a partir do momento que você precisa de uma operação de colaboração, de cooperação, as áreas precisam ser cross-silos, ou seja, a gente precisa trabalhar nos perfis multitarefas, ou seja, aquelas pessoas que conheçam mais de uma disciplina. Não precisam ser especialistas em todas elas, mas que são pessoas que sejam multidisciplinares, que conheçam de sistemas operacionais, que conheçam de banco de dados, de middlewares, de redes de segurança, que consigam trabalhar atuando na maior quantidade de disciplinas possível. Né, sem a necessidade de ter aquele IT superhero de sistema operacional, de banco, sem precisar ter aquilo. Ou seja, isso é o que a gente considera uma atuação DevOps, que seja cross-silos, ou seja, que os profissionais, a partir de agora, eles tenham que ter a maior quantidade de perfis possível. Obviamente que ele não tem que conhecer de tudo de forma
especialista ou com uma senioridade muito alta, nada disso, mas ele precisa ter sim conhecimentos para suportar essas plataformas ou para suportar essas disciplinas. O que significa dizer também que aquele modelo de especialista de TI em uma determinada disciplina, ele acabou. Não cabe mais a gente trabalhar com perfis que sejam incrivelmente especialistas em sistemas operacionais ou em Unix, incrivelmente especialistas em Oracle, em SQL Server, ou especialistas em um determinado tipo de middleware. Esse já não suporta mais, esse tipo de perfil já não suporta mais ações ou operações que sejam ágeis. E falando um pouquinho do modelo, o AIOps ele trabalha atendendo tanto a TI tradicional ou um ambiente de TI moderna, já com nuvens, com containerização e por aí vai. E ele trabalha assim, exatamente dessa forma, enviando milhões de eventos para um framework AIOps. Posto isso, o framework AIOps realiza todo o processamento de machine learning, tudo aquilo que nós vimos, faz toda a questão da contextualização e passa algumas dezenas de eventos para os analistas de primeiro nível. Feito isso, os analistas com aquele perfil DevOps, ou seja, com aquele perfil multidisciplinar, eles tratam os chamados, e o que ele não consegue, mas aí já com uma base muito boa de tratamento, é passado só alguns poucos chamados para um segundo nível de analistas, né? Então, essa é a forma de uma operação AIOps hoje, né? Com perfis multidisciplinares, com uma ferramenta fazendo uma correlação inteligente e jogando para os nossos analistas de primeiro nível o que realmente é importante, o que realmente tem necessidade de ser tratado, e a partir disso o escalonamento sendo feito para um segundo nível estritamente do que for necessário. Por fim, o que a gente traz aqui uma frase do Gartner que é assim é emblemático para nós, que é essa questão de que automatizar processos quebrados só quebram as coisas mais rápido. Né? Isso faz todo sentido. Ou seja, não adianta a gente implementar uma questão de AIOps, não adianta só pegar a tecnologia e colocar lá para ela rodar, se todo o entorno dela você não trabalhou, ou seja, se não foram atualizados, os processos não foram otimizados, se o mindset das pessoas não foi trabalhado, ou seja, toda a questão da cultura também não foi colocada. Então, tudo isso é muito importante também. Bom, era isso que nós tínhamos para trazer aqui. Eu vou abrir um pouquinho agora para as questões para as perguntas e respostas. Vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, vamos lá, pessoal. O Ernesto aqui começa perguntando o seguinte: se a gente tem algum caso de automação preditiva para end user. Sim, a gente tem alguns tipos de automação que conseguem sim predizer algumas situações. Aí, as questões aí, o Ernesto, que a gente precisa trazer é, por exemplo, em qual nível de usuário que nós estamos falando, mas, por exemplo, é possível você trabalhar com um exemplo básico, por exemplo, reset e desbloqueio de senha. É possível você perceber que já teve um caso assim que sempre depois da aplicação de determinados patches em algumas estações de trabalho, alguns usuários sempre pediam para o Service Desk para fazer o reset e desbloqueio de senhas. Então, era possível sim automatizar esses processos. O comportamento, o interessante disso é você saber e entender o comportamento dos usuários com base nesse processamento, né? Ou seja, toda vez que um determinado tipo de patch era aplicado num determinado middleware, ou um deploy era executado, algumas senhas, alguns usuários tinham as senhas bloqueadas. Então, o que era feito, né? Já era feito toda uma política, já se disparava um processo
de solicitação de reset, ou já disparava um e-mail falando, olha, sua senha foi alterada, a partir do próximo login você vai ter que ajustar a sua senha e tudo mais. Então, a gente tem sim alguns cases para end user, olhando end user também. O Fábio Brito pergunta aqui se a gente já tem alguma ferramenta de AIOps. A gente tem conversado bastante com uma série de fornecedores, tá? E a gente tem trabalhado muito com a qualificação que o Gartner tem feito em cima do Hype Cycle. Então, tem uma série de fornecedores lá que são interessantes. O Marcos Salles está perguntando em relação ao framework, exemplificar alguns frameworks de AIOps. Eu acho que tem relação essas perguntas aqui. Hoje, o Gartner é quem efetivamente nos coloca quais são esses fornecedores, né? Ou seja, que fazem toda essa camada de correlacionamento inteligente, né? Então, existem alguns players, por exemplo, como o ITRS, tem uma empresa muito interessante que chama ITRS, tem uma outra que chama Evolven, também são empresas bem interessantes que o Gartner posiciona muito bem dentro do Hype Cycle, e são empresas que trabalham com esse framework, ou seja, é possível que se plugue esse framework deles e que a partir daí você faça toda aquela parte de smart correlations, né? Você correlaciona de uma forma inteligente os eventos, você contextualiza de uma forma adequada e que você também faça a parte de colaboração dentro desse framework AIOps, né? Ou seja, são plataformas bem robustas, bem interessantes. Bom, aqui o Lucas Ferreira está perguntando quais são as plataformas. Basicamente são essas que eu falei, tá, Lucas? Então, estamos falando aqui um pouquinho de TRS, estamos falando de Evolven, algumas outras empresas, como aqui você se refere ao Watson. A IBM possui algumas soluções que não são típicas soluções de AIOps, mas são soluções que que quando você agrega, você consegue ter uma solução de AIOps. Você não tem, às vezes, ela toda num único pacote, mas você tem uma série de outras. A Hitachi é uma outra empresa que tem soluções de AIOps bem interessantes. Qual o perfil do analista para trabalhar com essas ferramentas? Bom, são perfis diversos, né? Então, aqui a gente está falando que é necessário que se trabalhe com o perfil de cientista de dados, né? E com perfil de desenvolvimento, além de engenheiros de dados e tudo mais. Por que esses perfis são importantes? Porque como eles trabalham em cima de machine learning, é muito importante que a gente trabalhe em cima dos modelos estatísticos. E quem consegue definir isso na forma mais adequada para a gente são esses perfis que trabalham com dados, tá? Na sua maioria, não são todos, mas você vai precisar de pessoas de desenvolvimento, porque se vocês repararam lá, tem muita coisa em relação à integração, né? Ou seja, o framework de AIOps, ele está num centro de integração com todos os outros, com todas as ferramentas de um framework de operação de TI. Ou seja, é muito importante, então, que a gente tenha perfis que sejam capazes de realizar essas integrações. A plataforma AIOps funciona com alguma ferramenta específica, Python? Sim. O que acontece? É possível você extrair os modelos, né, do Python, por exemplo, e colocar para processar dentro dessas ferramentas. Então, dependendo de como for o modelo de correlacionamento, né, o modelo que faz o correlacionamento e posteriormente a contextualização, é possível sim que você exporte determinados modelos gerados em Python, exportados para Python e importe dentro dessas ferramentas. Ou seja, é muito importante que a gente conheça os ambientes, ou seja, quais são as informações que para nós são importantes para que a gente faça o correlacionamento adequado, né? Ou seja, quais campos são importantes
para que a gente faça um correlacionamento bom, inteligente e que se contextualize de forma correta, né? Para que a nossa operação consiga trabalhar. Então, sim, é possível que a gente extraia modelos. As ferramentas, muitas delas possuem modelos padrão, mas alguns deles às vezes não se aplicam, né? E, às vezes, dependendo da forma como a operação trabalha, às vezes não se aplica. Então, é necessário que sim, você faça extrações de modelos, traga modelos de outras ferramentas e aplique dentro do AIOps. Poderia integrar essa ação preditiva para end user com o chatbot? O Marcos Salles. Sim, sim, é possível fazer essa integração com o chatbot e fazer as interações via chatbot mesmo, né? Ou seja, fazer com que o robô execute ações com base num Telegram, por exemplo, com base o WhatsApp ele não tem as APIs abertas, mas o PagerDuty, enfim, é possível sim, tá? Ou até mesmo web mesmo, né? É possível. Apoiar no processo de IDS e IPS, sim, com certeza. Uma vez que você consegue enviar os teus eventos, né, é possível sim fazer toda a questão de limpeza de tráfego, eventualmente, a pergunta foi do Vinícius Pinheiro, eventualmente identificar aqui, Vinícius, qual é o padrão de utilização, para aí sim você tomar ações contra DDoS e tudo mais. É possível sim que seja realizado, sim. Inclusive, é muito interessante que é um case muito, muito interessante, tá? A partir do momento que você injeta esse tipo de evento, você entende qual é o comportamento você faz uma análise de fluxo, entende qual é o comportamento e consegue detectar quando você está tendo um possível DDoS ou não, né? Para fazer o desvio de tráfego, a limpeza e tudo mais. É um case bem interessante esse. Bom, o Denis aqui está perguntando, o Denis da Costa, qual é o conjunto de ferramentas. Assim, a gente tem alguns montes, né? Hoje a gente está, de novo, com aquele conceito, nós olhamos para o Gartner, né? Estamos criando algumas provas, criamos algumas provas de conceito com algumas das ferramentas, né? E estamos trazendo isso agora para dentro da nossa realidade. Uma pesquisa que fiz na área de redes, vi que o grande problema de usar machine learning para classificar anomalias para classificar anomalias em um número muito grande de eventos é a reincidência dos falsos positivos. Por mais que a precisão seja altíssima, como o AIOps tenta... Então, por isso que por isso que exatamente, você pegou o ponto, é exatamente aí onde entra a curadoria. E é exatamente aí que a gente libera a questão, Rafael, que a curadoria é muito importante e por isso que trabalhar na limpeza do dado é muito importante, né? Se a gente tem muito falso positivo, de fato, você pegou o ponto. Se a gente tem muito falso positivo, o robô aprende sem muita precisão, né? A gente induz o robô ao erro e isso é muito ruim, né? Então, o que a gente tem que trabalhar realmente, de fato, na redução desses falsos positivos, ou seja, na melhoria da qualidade do dado que é enviado para dentro do robô. E nesse ponto, a curadoria é fundamental. Tá? Você pegou o ponto, tá perfeito. É a curadoria que trata esse problema para a gente. E é ela que faz o robô ter maior assertividade. O Marcelo Martins, ele pergunta em quanto tempo você acredita que o AIOps estará difundido no mercado em geral? Qual a complexidade para o conhecimento da solução? Bom, difundido no mercado, segundo o próprio Gartner, ele diz que até 2023 as operações de TI elas precisam ter entrado nesse novo mundo, né? Ele coloca aí um pipeline de 5 anos, mas a gente sabe que isso em muitos casos já é bem avançado, está muito lá na frente, né? Então, assim, o que o Gartner diz é 2023. Em relação à complexidade da solução,
qual é o ponto aqui, Marcelo? A solução ela é complexa, mas ela não difere tanto de modelos padrão de machine learning. Ela não é uma solução que você consiga dizer assim, nossa, mas ela é muito difícil de implementar. Não, qualquer modelo de machine learning implementado para qualquer área de negócio, ela vai ter o mesmo trabalho de implementação para uma operação de TI. A diferença é que para TI, por exemplo, você consegue fazer saídas que normalmente você não tem para a área de negócio, por exemplo, automações, né? Então, você tem sim a complexidade, que é uma complexidade normal de implementação de modelos de machine learning para qualquer área de negócio do, de uma empresa, né? Qual tipo de ambiente está mais maduro? Aqui é a pergunta do Denis da Costa. Olha, Denis, o ambiente mais maduro, aí você aqui está se referindo a aplicação, banco de dados, redes, etc. O ambiente que está mais maduro, na verdade, ele não está segregado por disciplina, mas sim ele tem que estar segregado por maturidade de monitoração, ou seja, aquele ambiente que eu tenho a minha monitoração bem, não bem calibrada, porque o AIOps também consegue fazer relevância em relação a isso, mas é, aquele ambiente que tem uma monitoração, e pode ser aí, você pode falar de monitoração desde APMs, né, que são monitorações de percepção de usuário, ou só a monitoração de infraestrutura básica, você já consegue ter bons contextos e bons insights a respeito do que está acontecendo na tua operação. Então, na verdade, quando a gente fala de maturidade de ambiente, a gente está falando de qualidade dos dados, ou seja, quais são os indicadores de monitoração que nós estamos utilizando, são adequados, não são, como é que está o meu processo, eu tenho, o meu processo ele é sempre documentado, seja, sempre que eu faço uma atuação no meu ambiente, eu passo pela abertura de mudança, eu tenho esse registro gerado, né? Enfim, essas coisas são muito importantes, né? Então, a maturidade, ela não se mede pela disciplina, mas ela se mede sim pela utilização e pelo setup. Bom, e as ferramentas, a última pergunta aqui do Nelson Dávila, quais são as ferramentas que nós estamos utilizando? A gente já colocou aqui, Nelson, são algumas daquelas ferramentas que o Gartner coloca para a gente. Então, falamos um pouco da Evolven, falamos um pouco da Hitachi, falamos da ITRS, a Dynatrace também possui uma solução de AIOps, tá? Que é bem interessante também. Então, enfim, tem algumas dessas ferramentas aqui. E o Marcos Salles pergunta aqui também se tem algum framework de AIOps gratuito. Marcos, se você achar algum, por favor, você me manda um e-mail, porque a gente procurou aqui também, nós não achamos, tá? Hoje não, pelo menos não é do nosso conhecimento, um framework AIOps que faça essa implementação de forma open, tá bom? Bom, pessoal, eu acho que é isso. Acho que zeramos aqui as perguntas. Eu agradeço imensamente aqui, foi um prazer falar com vocês. Espero que eu tenha conseguido elucidar um pouquinho sobre o tema. Agradeço a oportunidade e até uma próxima. Obrigado a todos.